Boa tarde a todos. Quem está no online me ouve? Se alguém... Ok. Rodrigo disse que sim. Maravilha. Então, vamos começar a nossa sessão clínica de hoje. Só um minuto, por favor. Tá aqui. Bom, então, o nosso tema de hoje é o uso de álcool no preparo das mãos da equipe cirúrgica, prós, contras e boas práticas. Então, a ideia é discutir um pouco essa prática que não é exatamente nova, mas já tem algum tempo, mas ainda tem uma série de dúvidas em torno dela, né? Então, nós trouxemos uma expert aqui no assunto que vai apresentar os conceitos teóricos, enfim, as questões, os prós e os contras, e a gente vai poder abrir depois para dúvidas, etc. Eu estou vendo que tem vários profissionais aqui, médicos, tem alguns cirurgiões ouvindo online, tem enfermeiros de área de centro cirúrgico, mais uma plateia aqui ao vivo. Então, nós vamos poder debater com a doutora Camila depois. Bom, nós convidamos, então, a nossa palestrante, é a professora Camila Quartim, ela é enfermeira de formação e pós-doutora pela Escola de Enfermagem aqui da Universidade de São Paulo, e ela é uma especialista em centro cirúrgico, dedicou aí uma carreira, inclusive atualmente atua na universidade nessa área de centro cirúrgico. Então ela vai falar para a gente sobre esse tema. Então eu quero aproveitar e agradecer aqui publicamente mais uma vez a Camila por ter aceito o convite e estar aqui conosco hoje. Obrigada, Ícaro. Na verdade, eu que agradeço o convite de estar aqui, pela possibilidade da gente poder conversar sobre isso, né? Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Obrigado por quem veio aqui e está aqui me ouvindo. Eu sou da academia, mas mesmo assim eu não tenho nenhum conflito de interesse com nada que eu vá apresentar aqui, embora eu tenha evitado colocar detalhes comerciais. Eu gosto de começar com um contexto histórico, primeiro porque eu gosto dos contextos históricos, e segundo porque eu acho importante a gente enxergar como que a gente chegou aqui, né? E que a gente chegou em algum lugar. Porque se a gente for olhar, eu considero que é melhor ser a rainha Vitória, é melhor ser uma classe média hoje no Brasil do que ser essa rainha Vitória em 1850, né? Se a gente for pensar em qualidade de vida. A gente não pode esquecer que há pouco tempo, se a gente for olhar, né, 1800 é um outro dia, né? Era mais perigoso você entrar num hospital do que ir para a guerra. Então, a gente melhorou muito, né? Temos que pensar sobre isso. Era uma época em que o melhor cirurgião era o cirurgião que conseguia amputar a perna mais rápido, que assim o paciente não morria, né, gente? Então, assim, quem era o melhor cirurgião? A pessoa que conseguia amputar uma perna em 3 segundos, ou no máximo 2 minutos e meio. E nessa época, assim, 1800, que começa a aparecer um ou outro cirurgião falando que talvez a higiene do ambiente, a higiene do cirurgião tivesse algum impacto na mortalidade desses pacientes, porque até então a gente não sabia isso, né? As pessoas operavam com a roupa que elas vinham da rua, sem higienizar a mão, limpando os instrumentais cirúrgicos na própria casaca. E aí, ainda antes de Samuel Weiss, esse cirurgião alemão já falava que, olha, vamos nos preocupar, talvez trocar as nossas roupas antes de entrar em cirurgia, né? E aí, talvez aqui seja, não sei se vocês estão cansados de ouvir já de Samuel Weiss, gente, mas queira ou não, quando você começa a olhar e pensar que, olha, talvez as nossas mãos estejam causando mais mal para o paciente do que bem, começa a ser um turning point, começa a ser um momento em que as coisas mudam, a nossa cabeça muda em relação à maneira como a gente olha para as cirurgias, né? E isso é que ficou meio desconfigurado, né? E eu acabei não arrumando, mas e junto, mais ou menos, muito meio que sem explicar, pessoas em locais diferentes começam a pensar na importância, então, do ambiente e talvez eliminar os recém-descobertos e começando a ser descobertos micro-organismos ou
coisas que estivessem presentes perto da ferida operatória do paciente. E aí, né, vocês já devem ter ouvido falar do Joseph Lister, que criou uma metodologia de deixar o ambiente e a ferida operatória mais limpos, né, com ácido carbólico na época. Obviamente, ninguém vai advogar a favor disso hoje, mas é só para a gente começar a entender que começa a se discutir um conceito de que, para operar um paciente e ele sobreviver, talvez não precise ser só rápido. Talvez tudo aquilo que acontecia com o paciente depois tenha a ver com o momento em que ele estava efetivamente sendo operado. E aí tem registro de que, quando o próprio Joseph Lister começou a carreira dele na King's College, ele já chegou lá preparando a mão dele, fazendo um preparo químico das mãos, obviamente, né, com uma mistura que hoje a gente não consideraria usar, mas já tem relato disso dele quando ele chegou lá. E aí, aqui vamos dar um salto e dar uma finalizada com isso, dizendo que aí a gente começa o que a gente chama de uma época cética na cirurgia, né? A cirurgia não é mais feita num teatro com todo mundo olhando, né, com as pessoas do jeito que elas vinham da rua, e começa-se a aplicar conceitos ascéticos na saúde de maneira geral, para os pacientes invadidos, né, de maneira geral. Obviamente, o advento da anestesia também teve grande importância quando a gente pensa nas cirurgias, e, obviamente, os antibióticos também, embora aqui a gente não vá falar deles, embora eu sei que muita gente acha que, bom, faz tudo errado e põe antibiótico, está tudo certo, mas não é esse o caminho que a gente vai aqui. Mas não podemos dizer que o antibiótico não teve importância no começo dessa história. E aí, quando esse movimento ascético começou a existir, eram várias as possibilidades. Você podia preparar a sua mão de várias maneiras. O mais importante é que a gente não usa essas tecnologias, né, hoje, e a gente falava aí de tempos muito altos, assim, 10 minutos de preparo cirúrgico da mão. Se a gente cronometrar 10 minutos hoje preparando a mão, a gente vai achar uma eternidade. Então, olha como a dedicação era diferente nesse tempo. E eu estou falando isso para eu chegar depois numa história que a gente já está bem favorecido pensando hoje nas nossas vidas corridas como elas são. Aí, lá pelo final do século XX, que a gente começa a ver preparos cirúrgicos da mão menores que 10 minutos e começa a se falar que em 5 minutos seria o suficiente preparar a mão. Então, você prepara a mão antes da cirurgia por 5 minutos e vai dar tudo certo. É possível. E tem outra coisa que a gente esquece, mas que é muito interessante, que é... Deixa eu ficar aqui, né, porque está gravando. A gente considera... a sociedade de cirurgiões considera o preparo cirúrgico das mãos antes do próprio uso de luvas. Então, as pessoas começaram a preparar as mãos para cirurgias antes do advento das luvas, antes, né, da história romântica lá, da luva para a instrumentadora do cirurgião. Então, será que a gente não relegou demais para a luva o cuidado do intraoperatório e esquecer um pouquinho do preparo antes de colocar a luva? E qual é o problema disso? Então, o problema disso, primeiro, é que a gente tem bastante evidência de que luva perfura, mesmo que seja imperceptível a perfuração. Tem várias evidências. Assim. Acho que eu coloquei aqui uma mais nova, mas isso tem várias evidências de que ela perfura, ela começa a absorver líquido também, né? A luva de látex, que ainda é o que a gente usa principalmente no Brasil. E essa perfuração das luvas, ela varia, mas ela acontece em todas as cirurgias. Então, às vezes, a gente tem a tendência de pensar assim, só ortopedista que perfura a luva, mas não. Na uro, na cardio, todas essas cirurgias têm relato de perfuração de luva. Tanto é que a gente tem ouvido e tem discutido a questão do duplo enluvamento, que aí cai na questão de como que você vai trocar luva, não vai trocar luva? Eu sei que não é a discussão de hoje, mas, né, vai trocar luva, não vai? Vai usar 2 luvas, não vai? Em que momento vai usar? E prepara a mão nesse ínterim ou não? O ponto é que, de maneira geral, por mais que a gente prepare as mãos antes de colocar a luva, existe
uma reorganização dos micro-organismos que estão lá, né, os residentes, não os transitórios, e esses micro-organismos começam a se proliferar, obviamente, cirurgia de tempo dependente. Então, óbvio, quanto maior o tempo da cirurgia, maior a reorganização desses micro-organismos da microbiota da pele. E eu sei que a gente tem pouca evidência, né? É difícil falar assim, olha, se não tiver paramentado, se não tiver de luva, se não fizer preparo cirúrgico da mão, vai infectar o paciente. A gente pode discutir muito, porque a infecção de sítio cirúrgico ela é multifatorial e ela é muito complicada de estudar também. Mas a gente, acreditem se quiser, a gente tem alguma evidência de que, quando as luvas estão perfuradas, o paciente pode ter mais infecção do que o paciente que não foi, as luvas não foram identificadas, não foi identificada nenhuma perfuração na luva. A gente tem, na verdade, são antigos, mas são relatos que dizem assim, olha, conseguimos relacionar a infecção do sítio cirúrgico do paciente com o micro-organismo da mão do cirurgião. Tem relato disso na literatura. Ou seja, a gente pode imaginar que, se a mão do cirurgião tiver uma contaminação e a luva estiver perfurada, isso pode impactar na infecção do sítio cirúrgico. Então, aí a gente vai para o preparo cirúrgico da mão, né? Primeira coisa, assim, por que a gente faz esse preparo desde a época do Lister, né? Ou talvez até antes? Para eliminar a microbiota transitória, essa que não nos pertence, essa que a gente vai carreando aí ao longo do dia, ao longo do que a gente toca, e para tentar reduzir ao máximo possível a residente. E isso é alcançado de várias maneiras. Mas a gente também tem dito que a gente faz esse preparo para tentar inibir ou retardar o recrescimento da microbiota residente das nossas mãos. E, obviamente, isso pensando que o risco de perfuração da luva está posto. Então, como ele existe e muitas vezes ele é imperceptível, a gente não pode confiar só na luva e no antibiótico que a gente dá para o paciente. Quais são as opções que a gente tem hoje, então? A gente tem a opção de fazer um preparo com fricção, também de um antisséptico, utilizando uma esponja com uma escova, né? Aqui, no caso, é a esponja na pele, a escova na unha, né? E com um produto à base de álcool, né? Produto alcoólico. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Qual é a principal diferença entre os dois? Então, a principal diferença é tempo, né? A gente leva muito mais tempo preparando a mão com a escova, escovando a mão, do que usando o produto antisséptico. Então, acho que isso é o que mais nos chama a atenção. Fora que os insumos são completamente diferentes, a localização do preparo pode ser diferente, a gente vai discutir isso daqui a pouco, mas, de maneira geral, para começar, é isso que vale. Eu coloquei isso aqui para lembrar de falar, só que tem uma coisa importante, que eu vou preparar a minha mão quando eu entro no centro cirúrgico. Quando a gente olha a maioria das diretrizes e dos guidelines internacionais, e está posto com todas as letras, né, pela Anvisa, isso não tira a importância da higiene das mãos. Então, quando a gente vai entrar no centro cirúrgico, a primeira coisa que a gente faz é higienizar as mãos, né? Eu, particularmente, gosto de higienizar minha mão antes de preparar a mão. Mas é importante lembrar que a gente tem que secar se vai usar álcool. A gente não pode, obviamente, fazer o preparo cirúrgico da mão com álcool se minha mão estiver molhada, porque eu higienizei a mão. O ideal é também que a gente não faça os dois, né? Não faça álcool para a higiene das mãos e prepare com álcool de preparo cirúrgico. Então, geralmente eu higienizo com água mesmo, se não tiver se as mãos não estiverem sujas, tá? E aí? Alguém aqui entra em campo operatório? Se vocês não entram, vocês têm dúvida para escolher o método? Ou, se vocês entram, né, vocês têm dúvida para escolher o método? Vocês têm alguma ideia de como a gente faz para escolher? Alguém falou que... Alguém respondeu lá? Ah, sim. Fica para pensar, para quem entra em campo, né? Assim, como que você faz para escolher o método, né? Que fez você escolher o método que você vai usar? Eu posso dizer, eu particularmente prefiro usar álcool, mas a gente pode ir discutindo isso ao longo da manhã hoje.
Aí, lá em 2002, eu não sei, acho que lembramos, né? Não somos, vocês são muito jovens. Mas lá em 2002 foi a primeira vez que apareceu efetivamente uma diretriz falando assim, ó, nós estamos dando preferência para o álcool. E foi meio disruptivo na época, porque tem um ritual envolvido no preparo cirúrgico das mãos, né? Tem os cirurgiões, de maneira geral, têm rituais para começar as cirurgias, né? Para entrar na técnica que ele vai fazer. Eu, particularmente, respeito muito esse ritual, porque eu acho que é a hora que ele está se centrando para começar a fazer uma coisa que é muito importante, né? Então, foi bem disruptivo, assim, e foi um alvoroço. Não sei se depois vocês contam para a gente se vocês lembram de ter sido muito comentado, mas foi a primeira vez que apareceu assim evidência, uma diretriz falando, ó, pode escolher o álcool em vez da escovação das mãos. E por que começou, né? Isso não veio do nada, né? Não apareceu lá e falou assim, ah, vamos usar isso do nada. Não foi do nada. Primeiro, que a gente começou a ter evidência de que o uso da escova, principalmente, eu sei que espera-se, né, que a maioria das pessoas use a esponja e não a escova, mas começou a ter evidência de que quando você só fazia a fricção, não usava a escova ou a esponja, tinha menos micro-organismo, né, no final do preparo, e eles demoravam mais para crescer. E aqui a gente já começa a entender que talvez tenha a ver com microlesão da pele, alguma coisa assim. Aí, depois disso, veio um monte de coisa mostrando para a gente, ó, a mão ela vai ficar segura com uma baixa carga microbiana sem o uso da esponja ou da escova. A gente consegue essa redução microbiana importante sem usar a escova ou a esponja, ou seja, começa a tirar a importância de fazer mesmo a remoção mecânica. E aí aqui eu vou fazer um adendo, porque assim é fácil pensar isso, né? Se a gente pensar nos similares ao antisséptico, vamos começar com o desinfetante. A gente não espera ação mecânica para o desinfetante, né? A gente espera que ele tenha ação química. A gente já fala hoje que pode ajudar, pode ser um adjuvante, mas não precisa. A gente, se eu só deixar o agente químico lá, ele vai matar micro-organismo. E o próprio antibiótico, não é mesmo? A gente não precisa de ação química para o antibiótico funcionar, né? A gente confia na ação, não precisa de ação mecânica para ele funcionar, né? Ele, né? A gente não precisa tomar um antibiótico e escovar o que você quer, né? Então, assim, a ação química ela é suficiente, isso está posto para a gente, então. E isso, só um adendo muito curioso, como tem gente que é muito à frente do tempo, né? Tem relato do Lister falando que ele já não esfregava as mãos com preocupação de causar lesões, porque ele usava um produto muito forte também, né? Mas não causar lesões na pele que podiam albergar os micro-organismos. Então, olha lá atrás ele já estava prevendo isso e a gente não escutou, essa é a verdade. E aí, obviamente, um pouquinho antes de sair a diretriz, né, já tinha um estudo pronto falando, olha, o álcool ele é eficaz. Numa revista grande, importante, né, falando, olha, o álcool é eficaz, dá para a gente usar álcool no lugar de escovar a mão. E por que eu estou insistindo nisso? Porque até hoje os meus colegas cirurgiões ainda falam assim, mas você tem certeza que é seguro usar álcool para preparar a mão? Eu ainda escuto isso, eu não sei se vocês escutam, mas eu ainda escuto isso bastante, surpreendentemente. Então, acho que vale reforçar que sim, já tem evidência suficiente de que pode fazer com álcool. Pode preparar. Aí, obviamente, né, gente, começa a sair um monte de estudo que vai avaliar, assim, aqui tem inúmeros, até meta-análise, avaliando, comparando se clorexidina com PVPI e o uso do álcool mesmo. Qual é o resumo dessas evidências que a gente tem hoje? Primeiro, Clorex ela se mostra melhor do que PVPI, né, do que o uso do iodo, tanto é que a gente tem visto uma redução, eu nem sei se vocês têm aqui no 9 de julho, vocês nem devem ter mais no centro cirúrgico. Sempre tem, né? Sempre, é verdade. Mas, assim, de maneira geral, a gente vê cada vez menos, né, gente fazendo preparo com iodo, mas a gente tem evidência de que a clorexidina tem né, ela diminui a carga com mais eficácia e ela tem um efeito residual mais prolongado.
Todos os estudos mostram eficácia e segurança no uso do álcool, né, do produto à base de álcool. Só que, obviamente, sempre que você vai olhar os estudos, tem uma variação dependendo do tipo, da concentração e do tempo de contato que o produto alcoólico ficou. A carga microbiana, ela já se mostrou menor quando usa álcool do que quando usa Clorex, então tem evidência de que ela consegue fazer a redução maior do que a Clorex, e essa redução é mais rápida, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, tem um quadro sobre isso. Só que, assim, na prática, a gente não consegue dizer que tem uma diferença de taxas de infecção para cirurgiões que se prepararam de um jeito ou de outro. Mas aqui a gente começa a falar de uma coisa que tem impactado de verdade o preparo cirúrgico da mão, que é a adesão. Os estudos, de maneira geral, mostram que a adesão ao preparo das mãos é maior quando a equipe usa álcool do que quando ela tem que ir lá fazer o preparo com a escova. Adesão ao procedimento e adesão aos passos do procedimento. Vocês lembram lá nos slides, né? Demora mais preparar com a escova e a esponja. E uma coisa que é interessante, mas que agora a gente até talvez não considere isso, mas eu ainda escuto um pouco disso, principalmente no Norte e Nordeste, é se tem diferença de custo. E os estudos de custo, embora eles não sejam maravilhosos, eles mostram para a gente que não é bem assim. Não tem um aumento de custo se a instituição opta por passar para usar produto à base de álcool. E ele irrita menos a pele, né? Principalmente porque a clorexidina hoje a gente usa ela no formato, usando na escova, né? Na esponja. E é mais fácil de aplicar, até por isso tem esse impacto na adesão. E quando a gente pensa em como avalia, né, do que os cirurgiões falam sobre isso, primeiro, que essas avaliações são visuais da pele. Então, a gente vai lá e olha para a pele da pessoa e vê se ela ficou danificada depois que usou o produto. Então, obviamente, a gente tem que guardar aqui alguns vieses em relação à observação visual, mas, de maneira geral, o álcool não faz essas lesões que a gente vê, às vezes, dermatites relacionadas à escovação repetida. A maioria das pessoas gosta do cheiro, gosta da consistência, gosta da emoliência. Diferente do álcool de higienização das mãos, porque acho que todo mundo aqui tem isso, né? O álcool de higienização das mãos, depois que você usou umas vezes, o índice de gosmência começa a incomodar, né? Ele começa assim, não, agora eu preciso higienizar minha mão com água. Eu, pelo menos, tenho isso. Assim, higienizei várias vezes com álcool, chega uma hora que não, agora eu quero água e sabonete. A gente não sente isso, eu pelo menos nunca senti isso, mesmo quando você vai fazendo uma depois da outra, você não sente isso com um produto para preparo cirúrgico. Então, tem uma preferência, assim, os dados que a gente tem é que a maioria dos cirurgiões hoje preferem usar o produto à base de álcool, ou seja, ele pode estar disponível que ele vai ser escolhido. E aí, se a gente for olhar as últimas, eu não trouxe todas as diretrizes internacionais, mas as nossas diretrizes são baseadas nas internacionais. Então, quando a gente olha as últimas, o que elas têm falado sobre o preparo cirúrgico da mão? Que o produto alcoólico ele reduz melhor ou igual a escovação. Então, fique à vontade para escolher o álcool. A vantagem é que eles são menos agressivos à pele, produtos à base de álcool são menos agressivos, causam menos lesões, e aqui tem uma coisa importante. Em teoria, todo profissional de saúde que apresenta dermatite, fissura na pele, qualquer dano de pele, não deveria estar na assistência. Porque ele vai ter um acúmulo de micro-organismo ali, ele tem a higiene das mãos dele está dificultada e tem várias questões. O ponto é que, quando a gente pensa no cirurgião, primeiro, quando o corpo clínico é aberto, né, no caso aqui, ele vai deixar de fazer a cirurgia dele porque ele está com uma dermatite? É tão complicado a gente tentar administrar isso. Em teoria, ele deveria evitar. Mas, se até dentro dos colaboradores do hospital é difícil a gente tirar da assistência quem está com uma dermatite, alguma coisa nas mãos, imagina quando você tem um corpo clínico aberto que
tem uma série de questões relacionadas à cirurgia que vai ser feita, né? Né? É o que ele está lá para fazer, né? E não só isso, né? Tem o paciente que se preparou, também é a atividade do ano, talvez, do paciente, aquela cirurgia, né? Ele parou a vida dele, preparou. Se é no SUS, ele está há anos, às vezes, na fila para chegar para aquela cirurgia. Tudo bem que aí tem questões de poder mudar o cirurgião, mas é muito complicado, né? Mas é uma coisa que vale a discussão. Uma coisa importante é a atenção ao volume do produto. Aqui, isso é muito produtor dependente, o produto comercial dependente, né? Em teoria, a gente tem que saber o que aquele produto recomenda e a gente vai usar a quantidade. O que importa é que eu consiga cobrir toda a área que eu escovaria, por exemplo. E outra coisa que é complicada também, são os adornos e as unhas. Aí aqui também tem um pouco de discussão para adorno de maneira geral, né? A NR32 diz que a gente dentro do hospital não pode estar com adorno. Lei é lei, né, gente? Lei a gente obedece. Lei não tem escolha. Não é bem assim que acontece na vida real, mas a gente diz que, assim, se for uma aliança fina, talvez não tenha problema, mas, obviamente, atrapalha o preparo cirúrgico da mão. Se atrapalha a higiene das mãos simples, atrapalha o preparo cirúrgico. Então, a recomendação é tirar tudo do antebraço até a mão. E o que a gente tem de evidência para a unha é que, assim, esmalte quebrado, unhas artificiais e gel, essas coisas albergam micro-organismo. Então, unhas curtas, né, sem aquelas unhas enormes. Fora que, no caso das unhas, elas aumentam o risco de perfuração da luva. Então, não é mesmo? Eu sei que às vezes parece que não precisa dizer, mas precisa, né? Eu vejo que precisa. Do que esses produtos são feitos? Do que tem no produto? Aqui é um pouco polêmico, porque nenhuma empresa abre totalmente a composição dos produtos delas. Então, é meio que tem um segredo, né, comercial nesses produtos. Então, às vezes, quando a gente olha, não sei se vocês já fizeram isso, de olhar as composições, você fala, mas é a mesma composição do produto de higiene das mãos? Qual é a diferença de um para o outro? Tem diferença. A gente, quando usa o preparo cirúrgico, a gente sente que ele demora mais para secar, né? Mas, às vezes, a gente não percebe quando a gente vê a diferença na composição. Muitos deles têm uma composição de álcool e clorex para dar para fazer durar mais tempo, esqueci a palavra agora. O efeito residual. Então, muitos produtos têm juntado os dois e colocado para ter esse efeito residual, que é o que se espera quando você faz o preparo cirúrgico da mão, que esse produto continue agindo por um tempo. Então, a clorexidina é famosa por isso. Em compensação, o álcool é famoso por eliminar rapidamente os micro-organismos. Ele é mais eficaz, porque a maneira como ele mata os micro-organismos é mais rápida. Então, imagina, Cris. Então, a ação combinada dos dois parece ser melhor e a gente vê que alguns produtos têm isso. Tá? Por isso que eu falei, né? Se a gente for olhar para álcool e os componentes da clorexidina, a gente enxerga essa diferença na rapidez e nos micro-organismos que eles matam. Então, acho que isso é uma coisa assim importante. Esses produtos são feitos para ter esse efeito residual, que vai ficar agindo debaixo da luva. Uma coisa importante também, eles são testados para serem disponibilizados comercialmente de maneira distinta. Uma norma é completamente diferente da outra, né? A de mão a europeia é 1500, a de preparo cirúrgico da mão é a 12791. E o que mais chama atenção é que, para você dizer que o produto ele serve para preparo cirúrgico da mão, à base de álcool, ele tem que demonstrar que ele tem efeito residual por um longo período de tempo, né? Se não me engano, os ensaios são de 6 horas. E o efeito é cumulativo. Então,
eu fiz o primeiro preparo, o segundo preparo junta com esse primeiro, e aí se eu tenho 4 cirurgias, e todo mundo, talvez os hospitais, né, tenham, às vezes, cirurgião que tem 6 cirurgias no dia, né? Então, teoricamente, né, essa é a teoria, esse acúmulo também foi se somando. Mas cabe discussão, tá? O que é importante, então? Quando a gente olha para isso que está posto? Então, volume do produto. Geralmente, os fabricantes falam 4 a 6, mas as evidências falam que deve ser pelo menos mais de 3 ml de produto. Mais ou menos, os dispensadores, que são comercializados juntos, né? Eles são programados para dispensar a quantidade certa do produto, né? Mas é importante que o usuário esteja atento, porque a gente começa a perceber, né? A gente já, essa quantidade é a quantidade que sempre vem. Porque, por exemplo, quando o produto, se ele é a pilha, ele vai perdendo bateria, ele começa a dispensar menos produto. Então, o usuário tem que estar atento a isso. Ué, veio menos produto dessa vez. E aí ele tem que aplicar mais, então. Tá? O tempo de aplicação tem impacto. Então, se a quantidade que você está usando não está ficando entre 15 e 30 segundos, pelo menos, talvez ela não esteja sendo tão eficaz, né? Porque a gente não consegue ver. Diferente da espuma na escovação, né? Às vezes fica molhado, mas a gente não precisa se atentar a isso. O tempo de secagem também é importante aqui. Por que uma diferença importante entre os dois? No preparo cirúrgico, a gente não seca a mão. Então, se eu me escovei, eu brinco com os meus alunos que eu vou lá rezar, vou rezando, entro na sala, primeira coisa que eu vou fazer é secar as minhas mãos. No Brasil, acho que no mundo, a gente acaba secando com um material estéreo já, né? Com um wipe ou um tecido estéreo. Sequei minhas mãos, aí eu começo a me paramentar. Então, aí eu vou pôr o avental e depois a luva. No caso do álcool, a gente não seca, a gente espera secar. E faz parte do preparo cirúrgico das mãos o álcool precisar secar na pele. Mais ou menos o que a gente fala da Clorex na antisepsia de peles. Para ela fazer efeito, você tem que esperar ela secar. Você não pode cobrir ela direto com campo, por exemplo, né? Então, isso é importante. E, embora a ação... Vai fazer para secar? Não, o ideal é ficar lá, assim, esperando. Na verdade, óbvio, não tem nenhum estudo que tenha dito, olha, se você fizer assim, não vai, não vai. Mas o álcool, eu acho que é mais da nossa cabeça, a velocidade da evaporação com isso do que, né? O que importa é deixar secar, assim, obviamente não tirar o álcool, né? Que eu já vi, gente, passa, pega, porque geralmente no avental vem lá ou um wipe, vem alguma coisa para a gente se secar, porque ele está preparado para escovação, se precisar. Eu já vi gente pegar, em vez de jogar fora, secar o álcool. E não, isso não pode. Você tem que deixar ele lá, porque faz parte do efeito residual dele, que é importante para a cirurgia. E aí, uma questão é que, assim, parece que isso da gente estar fazendo a fricção quando a gente está passando, porque quando a gente prepara a mão com álcool, a gente esfrega o álcool nos dedos, na ponta dos dedos. Então, a gente faz uma certa fricção. E essa fricção parece ajudar na redução da carga microbiana. Então, ela é importante que se faça. E aí tem uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui, que, embora não tenha muito estudo sobre isso, mas o que a gente percebe é que, quando a gente faz o preparo, a escovação de mãos, obviamente tem um gasto de água, né? Muitas torneiras ainda não fecham, né? Muitas torneiras não são de acionamento por pedal, muitas não são de acionamento, né? São torneiras que abre, a maioria delas é com cotovelo, né? Mas a pessoa acaba deixando ela aberta e esse consumo de água chega a 11 litros num preparo cirúrgico das mãos. A gente até pode advogar falando, tudo bem, mas a água ela volta para o planeta, porque a água que está aqui desde que o planeta é planeta. Mas, queira ou não, é uma água que você sujou e até voltar para o sistema, ela tem toda uma consideração a ser feita. E tem estudo que mostra que teve redução de custo, inclusive, com o uso de produto alcoólico, embora no começo ele pareça, nossa, mas é mais caro a gente colocar produto alcoólico. E uma coisa que a minha é muito cara, que é a questão de resíduo. Não dá para negar que o preparo cirúrgico da mão com a escova gera um monte de resíduo de plástico. E é um resíduo que não
não é reciclável, gente. O plástico, a reciclabilidade do plástico é péssima, né, gente? Gera nano e microplástico. As plantas de reciclagem de plástico geram esses nano e microplásticos. A gente ainda não sabe muito o impacto disso na saúde, mas a gente sabe que está em tudo quanto é lugar do nosso corpo. Então, será que não vale também a gente pensar por esse lado? Fora a questão, né, que a maioria dos cirurgiões e instrumentadoras, aqui fica a dica, escove e deixa lá jogado dentro do lavatório, né, gente? Tudo bem que aí é uma questão de educação mesmo, né? Assim, abre com o pé o lixo e joga no lixo. Mas tudo bem, a gente não precisa discutir essa parte. Mas acho que a parte do resíduo é uma coisa que vale a pena, né? Quantas escovações de mão são feitas no planeta, né? O volume desse resíduo. Enfim. Aí, eu estou acabando já, mas aqui é uma coisa só, talvez polêmica, mas a gente pode falar. Essa revista é a revista da Sociedade Americana de Centro Cirúrgico, e isso aqui é tipo um relato de caso, sabe? Eles trouxeram uma melhoria que eles tiveram no hospital quando eles colocaram os dispensadores de álcool para preparo cirúrgico das mãos dentro da sala. E disseram que diminuiu a abertura de porta, que é uma coisa que a gente discute, né? Fala assim, mas nossa, entra e sai, entra e sai, entra e sai. A equipe cirúrgica acabou preparando dessa parte do pré, sabe, imediato do paciente, que é algumas decisões que a gente toma dentro da sala do centro cirúrgico, de maneira mais presente. Então, não, isso não. Ah, não vamos fazer assim. Então, acabou aproximando a equipe cirúrgica com os scrubs, né? A equipe que circula a sala e participa das outras partes da cirurgia. Eles disseram até, aqui a gente pode, né, talvez não comprar com todas as, que teve até diminuição nas taxas de infecção do sítio cirúrgico, quando eles passaram a colocar dentro da sala o preparo, o álcool. Mas eles chamam a atenção que, assim, como todos os dispensadores, que são automáticos, né, que a gente não precisa apertar para sair o álcool, que a gente põe a mão e ele cai sozinho, a gente precisa prestar atenção se está cheio e funcionando. Porque na hora que ele começa a ficar vazio, começa a cair menos álcool. E aí, se o usuário não estiver atento, ele começa a fazer um preparo não adequado, porque está usando menos produto. E aqui no Brasil a gente tem um problema, porque a Anvisa diz para a gente que o dispensador de álcool tem que estar lá junto no lavatório, né? Mas por quê? Eu não sei, fica, acho que uma coisa para a gente discutir, assim, por que eu preciso preparar a mão fora da sala? Se não é com água, né? Não vai ter respingo, não tem ralo. Por que eu não posso pôr esse dispensador dentro da sala? E outra coisa que vale a pena discutir é a questão da adesão, porque vocês sabem que eu tenho um projeto que vê infecção de sítio cirúrgico em cesariana, e a gente vai em vários hospitais, São Paulo, em Manaus, até em cidades perto de Manaus. E eu, na minha doce ingenuidade, porque assim, eu tenho vários amigos, já entrei em várias cirurgias, assim, eu talvez tenha um viés, porque meus colegas, meus conhecidos, e do que eu vejo, são muito meticulosos com o preparo das mãos. Aliás, muito preocupados com o campo operatório, sabe, muito cuidadosos assim. Se combinar alguma coisa, você nem ficou na dúvida, não, tira de campo. Não, vai lá se preparar de novo. Mas aí, não é que neste projeto eu descobri que tinha gente que nem se preparava, nem fazia preparo das mãos, punha a luva e entrava em campo? Eu confesso que eu fiquei meio, falei, nossa senhora, é verdade, né, gente? Tem estudo que mostra que a adesão, ela varia muito. Tem adesão baixa, a ponto de 9%, para o preparo e para os passos corretos, né? Obviamente, a adesão menor é sempre para os passos todos que precisam ser feitos. Geralmente dá aquela escovada. Lá, se estiver chegando um águia, pode ser que não seja uma beleza o preparo, né? Mas, assim, o ponto é que nunca é 100%. Né? Então, a gente tem um problema de adesão. Eu sei que, às vezes, a gente, né, pensa estou lá, não sou um cirurgião, estou pensando com a minha cabeça, mas eu sempre me preparo. Mas, às vezes, quem está na sua equipe, não. Então, isso é uma coisa que tem que ficar lá no fundo da nossa cabeça, como CCIH, mas também como um chefe de equipe, como equipe. Será que a minha equipe está mesmo preocupada com essa parte do preparo para a cirurgia? E aí, aqui, a gente tem um monte de evidência que fala para a gente que, treina, que tem resultado. Lembra as pessoas
que é importante. Então, isso que a gente está fazendo aqui faz diferença, né? Só que o problema de treinamento não é, tem que dar toda hora, sempre. A gente sempre precisa ser lembrado. Mas, de maneira geral, a gente precisa ser lembrado. Só por curiosidade, parece que a gente é pior para limpar entre os dedos, quando faz o preparo das mãos. Aquele preparo interdigital, o pessoal às vezes esquece de fazer. Principalmente quando passa, mesmo que a gente dobre a esponja e passe ela aqui entre os dedos, ela ainda é o lugar que as pessoas menos olham. E aí, para isso, tem algumas coisas que eu vou falar. Então, primeiro, é importante feedback, mas é importante treinamento, mas é importante dar feedback. É importante a pessoa saber, não está bom o seu preparo. Porque, às vezes, a pessoa precisa ter a chance de saber que ela não está errando. Tanto é que a Anvisa fala para deixar na frente do lavatório as plaquinhas de como fazer. E eu sempre achei assim, mas, gente, será mesmo que precisa dessa plaquinha? Mas todo mundo está cansado de saber como que higieniza as mãos? As crianças aprendem até na escola hoje, gente, como que faz a higienização das mãos. Meus filhos fazem a higienização das mãos que nem profissional de saúde, que aprenderam na escola. Mas eu já ouvi cirurgião falando que só sabe higienizar a mão porque viu a plaquinha e usou a plaquinha. Ou seja, pode deixar ela lá. E se levar para dentro da sala, pode deixar também, que ajuda. E o cronômetro. Porque, assim, se é para cronometrar, eu não posso estar de relógio. Será que não é bom mesmo ter assim um relógio com segundos onde prepara a mão? Porque, assim, a gente fala o tempo todo do tempo, só que quando a gente está preparando a mão nos hospitais, nossa, eu acho que eu nunca vi um relógio. Não me lembro de ter visto no lavatório um relógio, sabe? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Obrigada, gente. Super obrigado, Camila. É muito bom te ouvir. Faz excelente apresentação. Você trouxe uma revisão com perspectiva histórica e quanto que nós caminhamos aí nesses últimos 150 anos. Interessante que as primeiras histórias, quando você começa a contar lá sobre a preocupação com mãos, é antes até da gente saber que existia bactéria como nós entendemos hoje, porque a teoria do Pasteur foi em 1860 e alguma coisa, né? Isso, a história começa 30, 40, 50 anos antes. É realmente muito interessante. Bom, pessoal, eu vou abrir para perguntas aqui da plateia, o pessoal online. Tem alguma pergunta já online, Cris? Não? Tá. Enquanto a gente aquece aqui para as perguntas, eu queria fazer um comentário e uma pergunta já para você. O comentário é, eu concordo totalmente com você sobre, não necessariamente só para a higiene, para o preparo cirúrgico, mas que talvez as luvas elas tenham trazido uma sensação de segurança que nos faz negligenciar um pouco a higiene das mãos, principalmente no dia a dia, no tratamento, no cuidado entre os doentes, né? Uma vez nós vemos situações em que o profissional calça as luvas e, e sai atuando de leito em leito, sem necessariamente higienizar as mãos. Inclusive dando uma falsa sensação de que ele está protegido, né? Inclusive, além do risco de disseminar. Esse é um ponto. A minha pergunta para você é sobre efeito residual. Você comentou sobre efeito residual e você falou sobre os produtos que têm associação com clorexidina e do efeito residual da clorexidina ou do iodo, do PVPI, quando era mais usado como polímero, comparado ao álcool, que tem uma ação mais imediata. Mas os produtos alcoólicos eles têm algum efeito. A minha pergunta é, ah, para o produto alcoólico, sem a clorexidina associada, que é o que a gente tem disponível no Brasil, né, efetivamente, ele deve ser reaplicado com mais frequência. Então, isso trazendo aqui uma importância para cirurgias de grande porte, que são muito longas, como, por exemplo, neurocirurgia, né, que lá no HC, por exemplo, tem uma mediana de 4 horas de duração. Obrigada, Ícaro, por dar a chance de discutir essas coisas. Primeiro, da luva, dá para falar um dia inteiro só de luva, né, gente? Porque a gente passou a usar a luva por nojo e não por precaução padrão. E aí a gente precisa repensar muito isso. Uma vez eu escutei, inclusive, viu, Ícaro, no hospital, eu falei para os alunos prepararem o leito do paciente sem luva, por um lençol. O funcionário chamou meu aluno no canto e disse que eu estava colocando ele em risco, que eu deveria fazer alguma coisa.
que o aluno deveria fazer alguma coisa contra mim, porque eu estava colocando ele em risco. Então, a gente precisa realmente estar na hora de parar e falar, opa, vamos repensar um pouco aqui, que esse negócio passou do limite. Do residual, não é mesmo? Os produtos, eles são testados, a maneira como a norma diz para a gente testar, a gente deve testá-los, ou eles são testados, mostrando o efeito residual, é obrigatório, eles têm que mostrar esse efeito residual, e você olha, né, em intervalos, 2, 4, 6 horas, tem até gente que olha mais, até 24 horas, e tem efeito. Mas eles são, sim, pensados em ser reaplicados depois de 2 horas, que é mais ou menos o tempo que começa a se reorganizar. O micro-organismo começa a se reorganizar, embora, como eu falei, tenha um efeito cumulativo aí, né? Principalmente com essa associação, que é o que a gente usa. E aí a gente cai naquela polêmica, que eu acho que aqui vale discutir isso, vocês devem adorar essa discussão, porque vocês já devem ter passado por isso. Como que faz essa reaplicação no meio da cirurgia? Porque eu tiro a luva e aplico. Não, mas o preparo ele inclui antebraço. Então, tiro a luva e o avental. Tá, então você precisa sair de campo e ir fazer de novo o preparo cirúrgico da mão, depois de um tempo que você estabeleça. Isso é meio polêmico, assim, né? Não tem uma coisa que um corte, né? Até fiquem à vontade se vocês quiserem falar alguma coisa. Não tem um período de corte. Agora, nessa hora, tem que voltar. Depende da mão, da integridade da pele, se a luva perfurou, se a luva não perfurou, do produto que usou, né? O quanto esse profissional se expõe a esses produtos, porque esse impacto ele é prolongado. E aí, só que aí a gente cai nessa questão. A pessoa tem que sair de campo e fazer o preparo completo, então, né? As pessoas estão fazendo isso. Eu não vejo fazer isso. E quando você propõe isso para a equipe, tem o lado de lá, o lado do cirurgião, falando para você assim, olha, eu não dá, assim, tem momentos da cirurgia que não dá para eu sair lá, fazer o preparo da minha mão, tem momentos específicos que eu posso fazer isso. E o tempo da cirurgia que a gente está aumentando, será que isso também não aumenta o risco de infecção de sítio cirúrgico? Porque, né, todo mundo saindo, pausando a cirurgia para fazer isso. Eu acho que essas coisas têm que ser levadas em consideração. Não é uma discussão fácil, né? A gente tem feito muito essa discussão quando fala da luva, do duplo enluvamento, ou se vai trocar de luva para tocar nos implantes, ou se vai fazer para sutura, se vai trocar de luva de 2 em 2 horas em cirurgias cardíacas, né, que é o que tem se falado. Fala. Não, na verdade, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que sempre tem um contraponto. Então, acho que tem essa questão que você colocou realmente da gente, porque a gente vai aumentar o tempo cirúrgico, se for pensar, né? O cara vai ter que deixar. É bem verdade que a gente tem um auxiliar, né? Tem que ter um auxiliar, né? Então, mas acho que tem a questão do giro de sala, né? Se a gente não for só pensar na parte da infecção, né? Tem a questão custo, porque você vai agregar um custo. E aí, acho que Resíduo, né, Cris? Você está gerando resíduo. mais Então, avental. assim, acho que eu acho que tem que esses contrapontos devem ser feitos, mas eu acho também, assim, na minha opinião, o que a gente precisa deixar claro é isso que você acabou de falar. Não adianta falar, olha, depois de tanto tempo você vai ter que reaplicar o produto e tudo bem trocar a luva. Eu, assim, na minha visão, é meio arriscado, porque o risco de contaminar toda a paramentação ali é grande, né? Não, nossa, eu jamais falaria para fazer isso no meio, assim. Eu, particularmente, não gosto nem dessa história de calçar a luva para tirar foto com o celular e descalça a luva depois. Eu acho que o risco de fazer uma contaminação inadvertida e sem perceber, não sei se vale o risco da pessoa que está em campo tirar a foto. Eu, Camila, mas aqui é Camila mesmo falando. Eu não acho que a gente tenha evidência suficiente para dizer, precisa parar a cirurgia com X horas, se trocar todo e reparamentar para fazer, para voltar para a cirurgia. Eu não acho hoje que, com o que a gente tem na literatura, dá para falar isso e estabelecer isso. Eu não acho que a gente tem força de evidência ainda para isso. Bom, tanto é que nem está nos guidelines, né, gente? Professora, obrigado pela aula, tá? Eu queria, na verdade, tirar a dúvida porque, assim, as evidências, elas estão sempre derivadas são feitas em ambiente de centro cirúrgico, né? Que tem todas as outras adequações ali, né? Quando você usa os produtos à base de álcool.
Mas, assim, para procedimentos que são feitos fora do centro cirúrgico e que são procedimentos assépticos, né? Tem alguma experiência disso? Como é que... Tem algum Tem, lugar que faz? Como é que tem faz? duas coisas, se você me disse, eu entendi sua pergunta, tá? Tem duas coisas aí. Estudos de campo, eles são feitos no contexto do centro cirúrgico, mas também são feitos em contexto ambulatorial. Então, por exemplo, tem muito estudo que olha se precisa de luva para fazer pequenas excisões de pele e cirurgias menores na pele, assim. E aí eles comparam o uso de luva de procedimento com luva estéreo. Então, precisa da luva estéreo para fazer essas excisões de pele? Então, tem esses estudos, né? Então, você considera aí que teve algum preparo da mão. Mas quando você vai liberar os produtos no mercado, esse estudo ele não é de campo, ele é laboratorial. E tem vários desses estudos que são laboratoriais. Então, o que é o estudo laboratorial? É você pegar a pior condição possível, o maior desafio que tiver, e ver se aquele produto dá conta. Então, eu sei que tem gente que fala, mas foi em laboratório. Sim, mas as condições são muito piores do que realmente, de fato, em campo. Então, por isso que a gente faz essa translação do conhecimento, né, considerando que a gente está abarcando esse risco. Então, o que eu posso te dizer, baseado em luva de procedimento, luva estéreo, é que tem uma discussão, sim, do quanto precisa ser esse ambiente ascético para fazer coisas na pele. Mas lembra, a gente ainda usa aquela classificação de 1968 do Spalding. A pele não íntegra, a gente considera que tudo tem que estar estéreo. Então, a gente ainda usa essa classificação e essa categorização. Ainda temos um caminho aí. Ainda tem, é esse daí, de que perfurou, passou a pele íntegra, aí precisa ser... A evidência é a mesma. Porque aqui eu estou fazendo aqui um brainstorm com você. É um procedimento invasivo, vai entrar num tecido considerado estéril, né? Então, o preparo é o mesmo. Porque a gente faz todo esse preparo na cirurgia, porque eu vou entrar em contato com um tecido que é estéril do paciente. Então, se eu vou entrar em contato com o vaso sanguíneo, se eu vou manipular o vaso sanguíneo, que é uma manipulação, né, do vaso, eu tenho que preparar o ambiente do mesmo jeito. Tanto é que todos os bandos de inserção de catéter central consideram essa parte do preparo, né? Você se paramenta. Tem uma pergunta aqui da plateia, que é sobre a disponibilidade do material. Se você vai deixar disponível. Posso deixar assim? Sempre tem essa pergunta. E também tem uma questão aqui, a Vanessa está colocando que ela disse que já colocou o relógio no lavatório do centro cirúrgico e que a equipe achou muito bom. Ah, tá vendo? E é uma bobagem, né, gente? Eu acho que às vezes a gente esquece disso, né? Você coloca uma regra, diz que tem um tempo, fala que ela é importante, mas você não dá as ferramentas para a pessoa usar isso. E você ainda quer que ela tire o relógio dela. Aí fica difícil, não é mesmo? Não é todo mundo que tem assim o tempo meio que na cabeça, sabe? Tem gente que tem noção, mas tem gente que não tem noção nenhuma, né? Passou meia hora, achou que passou 10 minutos. A gente tem pouquinho tempo, eu não sei se ainda tenho tempo para fazer uma pergunta, a gente tem 3 minutos, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua opinião com relação a disponibilizar o álcool para preparo cirúrgico dentro da sala. Porque, assim, eu acho que é interessante, acho que essa coisa da equipe estar junta ali, acho que tem um lado bem positivo, né? Talvez até do cirurgião estar vendo o que está acontecendo, como é que está sendo arrumada a sala, se o material que ele precisa está disponível ali. Então, acho que a gente tem tempo de corrigir eventuais desvios que a gente tenha durante o processo. Mas eu tenho assim, algumas outras coisas que eu pensei e eu queria ouvir de você. Assim, eu fico pensando, primeiro, na questão da atenção, né? Assim, está todo mundo conversando ali. Acho que, como você disse, no lavatório tem aquela coisa do ritual, né? Então, o cara chega ali, fica ali sozinho, ele se concentra. Tô aqui pensando, tá? Tem uma outra questão que eu fico pensando porque eventualmente a gente tem salas enormes, né? Tem salas que são quase um apartamento, assim, dá para morar na sala, mas a gente tem outras que são pequenas. Então, desse risco eventual da gente ter de recontaminação, enfim, queria que você comentasse um pouco sobre a sua percepção. A gente pode. Eu acho que assim,
Primeiro, acho que está bem posto que o lavatório tem que ser para fora da sala, por essa questão de respingo, de ralo, né? Tem se discutido até a questão do ralo na UTI, né? Pia na UTI, a gente tem discutido isso. Acho que isso está posto, não tem problema. Eu acho que o ritual ele é do profissional, é do cirurgião. Então, eu acho que ele faz essa introspecção. Não estou dizendo que é todo mundo, tá, gente? Mas ele faz essa introspecção, independente de onde ele estiver. Eu, de vez em quando, lá no HC, vejo, altas conversas no lavatório. A pessoa está ali falando em cima da mão dela que ela está preparando mesmo. Tudo bem, está de máscara, mas aí o colega que está do lado contando da noite de ontem, ele não está de máscara e está ali conversando. Então, eu não sei se isso tira, se você tira isso, sabe? Eu não sei se é uma boa justificativa, porque no lavatório você pode ter também um comportamento talvez não tão ascético. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar, sabe? Olha só, uma evidência falando assim, olha, foi melhor, para a gente foi melhor colocar dentro da sala. Assim, também o quanto essa abertura, né, depende muito das estruturas, né? Hospital escola, você abre a sala 300 vezes, um hospital privado, você vai abrir menos a sala, né? Não vai, né? Você espera que abra-se menos a porta. Então, será que faz diferença essas 3 ou 4 aberturas de porta? E tem estrutura. Então, por exemplo, mas o que eu já ouvi, eles vão se sentir menos observados e vão aderir menos. Será que vai se sentir? Primeiro que eu acho que tem uma coisa muito pessoal, né? Como eu falei, posso estar enviesada, mas os que eu conheço, né, eles são muito preocupados com o preparo das mãos. Então, eles não precisam estar sendo observados, mas os dados mostram que precisa. Mas será que é menos? Será que no lavatório ele não está sendo menos observado porque ninguém está prestando atenção e talvez dentro da sala estejam? Então, é verdade. Olha aí. Obrigada, gente. Bom, muito bom, Camila, muito bom te ouvir. Ficaríamos muito mais tempo aqui te ouvindo, mas infelizmente a nossa sessão chegou ao final e a professora também tem um compromisso agora na sequência na universidade. Quero agradecer a presença de todos aqui, a presença de todos os participantes online. Tivemos uma alta participação até o final da reunião. E mais uma vez agradecer a professora pela disponibilidade de estar aqui conosco discutindo esse assunto importante. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, gente.